e no vídeo de hoje vamos comentar os prós e contras de investir em Taesa. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo se você tem Taesa ou se está em dúvidas pensando em comprar as ações da empresa. E como já é de costume, vamos começar pelos contras e antes de clicar no primeiro ponto, eu já gostaria que você deixasse aí a próxima empresa que você quer ver aqui no quadro prós e contras, tá ok? Deixa aí o comentário com o nome da empresa que você gostaria de ver, que nos próximos episódios eu trago aqui para o canal. Então, o primeiro contra é o valuation mais salgado. O que é que acontece? Veja só, hoje a empresa ela está com um P sobre VP de 1,62, ou seja, a empresa ela está valendo 62% a mais do que deveria, ou melhor, a mais do que o seu valor patrimonial. Isso mostra que o mercado está precificando a Taesa como, de fato, uma empresa premium. E, naturalmente, o investidor vai pagar mais caro por segurança e dividendos. Então, esse talvez aí seria um dos motivos que a empresa está tão cara. Você paga preços prêmios por uma empresa que também é premium. E fora esse ponto, o EV dividido pelo EBITDA é de 8,70 e o preço dividido pelo lucro da empresa está de 6,86. Então, embora não sejam múltiplos absurdos, já não estão tão descontados para quem busca um papel que vai disparar nas cotações, até porque Taesa está em um ciclo de investimentos, utilizando boa parte do caixa para reinvestir nos próximos leilões para adquirir concessões de transmissão. Então, esse aqui seria um dos contras, um dos pontos negativos da Taesa no momento. Próximo ponto é a baixa liquidez corrente. Então, apesar de não ser uma situação crítica, 1,24 de liquidez corrente mostra que o caixa de curto prazo não é tão folgado comparado aos compromissos financeiros imediatos. Então, para poder sanar as dívidas ali, a empresa não conseguiria se desfazer de alguns ativos com tanta facilidade. E lembrando, esses pontos que eu estou mencionando aqui, tanto os contras quanto os prós, foram coisas que saiu da minha cabeça. Então, se você discorda ou concorda com alguma coisa, pode deixar nos comentários que certamente eu vou te responder e é sempre um prazer ler os comentários de vocês, eu sempre aprendo muito também. Então, aqui no próximo ponto, eu cito aqui o crescimento limitado a leilões. Então, a Taesa, ela só cresce quando consegue novos projetos ou então uma aquisição de concessão. Se o governo reduzir a atratividade dos leilões ou se a empresa perder espaço para concorrentes, como a Isacetep, a Lupar, Engie, o seu crescimento pode desacelerar. Então, isso daqui talvez não seja nem um contra da empresa, talvez isso daqui seja uma característica do setor. A gente sabe que empresas exclusivas de transmissão são pouquíssimas que a gente tem na bolsa. A Taesa é uma delas e é muito natural que seja dependente dos leilões. Então, o desempenho da empresa vai depender muito do desempenho no mercado, nas aquisições que a empresa faz nos leilões. E a gente sabe que boa parte das concessões já estão próximas do vencimento, então a gestão precisa ser bem competente nesse ponto, como já foi no passado, e a gente torce para que dê tudo certo. O próximo ponto aqui é a dependência de regulação. Toda a receita da Taesa depende da ANEEL. Então, qualquer mudança regulatória, como revisões tarifárias menos atrativas ou então uma mudança nas RAPs, que são as receitas anuais permitidas, impacta diretamente nos dividendos. Então, existe essa questão aí com a ANEEL e o setor elétrico já sofreu no passado com canetadas por parte do Estado para poder reduzir as contas de energia, o custo de energia na marra. Então, isso aqui é um ponto de atenção. Quem tem o setor elétrico tem que ficar atento nisso. E claro que qualquer ponto que venha prejudicar a empresa no curto prazo, talvez seja uma baita oportunidade de comprar mais ações pagando barato. E aqui o último ponto, mas não menos importante que eu separei, é a questão do endividamento elevado. Então, eu separei aqui esses números, que são os dados fundamentalistas da empresa. Hoje, a dívida líquida dividida pelo EBITDA é de 3,77,
A dívida líquida dividida pelo EBIT é de 3,09. Então, esses patamares aqui, eles são altos, mesmo para uma empresa que tem um fluxo previsível, como é o caso da Taesa, que atua na transmissão, porque esse tipo de dívida aqui vai acabar limitando a flexibilidade financeira da companhia e deixa a empresa mais vulnerável em cenários de juros elevados, onde o custo da dívida pode acabar subindo. E a gente vive exatamente esse cenário em que a taxa de juros está lá nas alturas. É um ponto de atenção essa pergunta que, inclusive, eu já fiz há uns 2, 3 anos atrás, na reunião de apresentação dos resultados da empresa. Eu levantei essa questão e o que os diretores responderam, a gente faz, né, a pergunta lá no chat e os diretores respondem na live, eles deixaram isso bem claro, que a questão do fluxo de dividendos, ou melhor dizendo, o fluxo de resultados da empresa é previsível, então não teria problema uma dívida líquida nesse patamar, mas eu particularmente não fico confortável em aportar na empresa com esse grau de endividamento. E veja só, eu não sou do time que acha que a empresa precisa estar 100% redondinha para você investir. Eu acho que, inclusive, esses momentos mais turbulentos, eles são ótimos para você aumentar a posição, o número de ações que você tem, mas no momento eu vejo coisa mais interessante do que a Taesa. Essa é a minha opinião particular, você pode discordar, fica à vontade. Eu também não acho que tenha problema nenhum comprar a Taesa, porque não é só de contras que vive a Taesa, tem os prós aqui também. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Então, vamos lá. E antes de ir aqui para os próximos, eu já gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal Dividendo e Tradição e deixasse o seu like, porque é uma forma de você me ajudar gratuitamente e isso muda tudo. Então, bora lá? O primeiro ponto que eu separei é que a Taesa é uma empresa madura com margens excepcionais. Então, hoje a gente tem uma Taesa com uma margem bruta de 61%, uma margem EBITDA de 57,76%, margem líquida de mais de 40%. Então, na minha opinião, esses números são altíssimos comparados à média do setor. E sem sombra de dúvidas, números não mentem, eles mostram a natureza do negócio de transmissão, que são receitas contratadas e poucos riscos operacionais para o investidor. Então, você que compra a Taesa, certamente vai ter uma boa previsibilidade nos resultados. E isso, para quem está montando uma carteira previdenciária para o longo prazo, é a nata do leite. Então, vamos aqui para o próximo ponto que eu separei, a alta rentabilidade sobre o patrimônio. Então, o ROI, o Return on Equity, é de 23,54%. Eu dei uma olhada antes de gravar esse vídeo. Então, um ROI nessa casa dos 23%, na verdade é 23,54%, é um ROI que, na minha opinião, é excelente, não deixa nada a desejar e é um número excelente para empresas de energia, superando muitos bancos. Então, a Taesa consegue sim gerar retorno elevado para cada capital investido pelos acionistas. E fora isso daqui, o ROIC também é sólido de 15,62% e também é uma boa métrica sobre o capital investido mesmo com endividamento relevante. Então, o próximo ponto são os dividendos robustos historicamente. Então, hoje, a Taesa tem entregue um dividend yield de 8,29%, o que é um dividend yield elevado e consistente. Então, como transmissora, a Taesa distribui boa parte de seus lucros em dividendos, o que acaba reforçando seu perfil de queridinha
de dividendos. Então, é uma empresa considerada aí pelo mercado uma vaca leiteira, porque ao longo das décadas, ao longo da última década, distribuiu bons proventos por conta do seu modelo de negócio altamente previsível, custos relativamente baixos de operação. A empresa conseguiu adquirir boas concessões e isso tudo proporcionou um bom dividendo para os acionistas, aliado a um payout que é historicamente alto. Então, o investidor ele pode esperar fluxo de caixa recorrente e relativamente estável. Então, é um pró muito forte, principalmente aqui na questão histórica da empresa. É claro que a gente não vai investir olhando só para os retrovisores, é por isso que eu também trouxe a parte dos contras aqui para você saber os gargalos que a empresa vivencia hoje e também já vivenciou coisas parecidas no passado, mas não dá para ignorar o histórico de excelentes resultados que a Taesa entregou. Então, aqui o próximo ponto, o próximo pró é o crescimento consistente, porque o CAGR de receitas dos últimos 5 anos, ele tem girado em torno de 15% e 16%, e os lucros nos últimos 5 anos, pasme, 12%, quase 13%. Ou seja, mesmo em um setor já maduro, a Taesa conseguiu expandir suas receitas e também os lucros de forma sólida. Isso vem da participação em novos leilões e aquisições estratégicas por parte da empresa. Então, é como eu digo, tem muita gente competente aqui por trás da Taesa, suando a camisa para poder fazer a empresa entregar resultados. Não pense que quando você compra as ações de uma companhia, você está só cumprindo aquele número que fica piscando na tela. Não. Tem gente por trás, é uma empresa que gera valor, gera muitos empregos. Então, é um ponto a se considerar. Partindo aqui para o próximo ponto, nós temos a natureza defensiva do setor. Então, o setor de transmissão, ele não depende do consumo de energia ou da atividade econômica. A receita da empresa é garantida por contratos regulados de longo prazo, a RAP. Então, isso dá previsibilidade mesmo em crises, tornando a Taesa uma empresa muito resiliente e, entre aspas, antifrágil. E aqui também é muito importante você visualizar a última divulgação de resultados da empresa, que foi o segundo trimestre de 2025. Esse documento aqui eu encontrei no site de RI, é bem simples, basta você colocar no Google Taesa RI e você consegue ver não só a divulgação de resultados, mas todos os documentos relacionados à empresa, política de dividendos e tudo mais. Então veja que a empresa destaca aqui no segundo trimestre o crescimento de 8,7% da RAP entre os ciclos 2025, 26, 24 e 25, atingindo a marca de 4 bilhões com efeitos a partir do terceiro trimestre de 2025. Então, é provável que o mercado já tenha precificado isso nas ações da empresa? Não sei. Só no terceiro trimestre a gente vai conseguir ter essa clareza. Então, perceba aqui o lucro líquido regulatório que cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, mas foi um crescimento tímido de 1,8%, e no primeiro semestre um crescimento menor que 1%, mas é melhor crescer do que encolher. A gente segue acompanhando. Mas veja que o EBITDA ele teve um crescimento mais expressivo de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora aqui no lucro líquido IFRS, veja que a empresa conseguiu aumentar em 26,5% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro líquido semestral também cresceu em 12,5%. E aqui tem as principais variações, que foi margem de construção, houve um aumento na receita de correção monetária devido à variação dos índices de inflação IPCA e IGPM, redução na parcela variável em função do menor volume de desligamentos, aumento de outras receitas operacionais, enfim, está tudo bem discriminado aqui, é um excelente material para os investidores que tiverem um tempo para poder ler e entender mais sobre as operações da empresa. Então veja aqui o avanço dos projetos novos em implementação. São projetos que vão trazer uma RAP bem interessante para a empresa e que a grande parte já está além da metade de avanço. Aqui você também consegue visualizar os últimos investimentos por parte da empresa e veja a curva de Capital Expenditure, que é o CAPEX, que tem caído em 2026 e 2027. Então provavelmente vai sobrar aí um caixa, a não ser que eles façam novos reforços e melhorias a partir dos próximos anos. E isso eles vão anunciar nos próximos
balanços nas próximas apresentações de resultados. E aqui não poderia ficar de fora, afinal de contas o nome desse canal é Dividendo e Tradição. Veja que a empresa fez um novo anúncio de pagamentos de dividendos que vai ser distribuído no dia 27 de novembro de 2025. Então, foi deliberado aí a distribuição de quase 300 milhões de reais a título de juros sobre capital próprio. Então, é o equivalente a 0,87 centavos por ação unitária lá no mês de novembro. Então, as datas para você ter direito já passou, não adianta comprar achando que vai receber esse provento. Agora, a minha opinião particular, com tanta dívida que a empresa tem, é que esse caixa aqui ele poderia ser preservado, poderia amortizar as dívidas, até porque a taxa de juros não está nada baixa. Essa é a minha opinião particular, mas é claro que se eles querem pagar dividendos, são pessoas com muito mais experiência e expertise do que eu e você, então a gente só aceita, recebe o dividendo e reaplica no que estiver mais interessante no momento. Bem, eu considero o setor de transmissão realmente muito sólido. Inclusive, você já deve ter escutado isso diversas vezes aqui no YouTube, diversas pessoas falando o mesmo de sempre, mas é uma verdade, é uma constante. Realmente, o setor de transmissão ele tende a sofrer menos por conta da previsibilidade. Então, dificilmente você vai tomar um grande susto com o resultado para cima ou um grande susto com o resultado para baixo. Bem, eu tenho uma posição que eu montei na Taesa há um bom tempo atrás, não vendo nem a pau as ações da empresa, até porque você sabe que a minha estratégia de investimento não contém a palavra vender, então eu fico colhendo os dividendos, reinvestindo ali no que eu considero mais interessante. E eu gostaria também de saber se você tem Taesa, o que é que você está achando da empresa. Comenta aí para a gente poder saber o que é que os investidores estão pensando acerca da empresa que está passando por esse momento aqui de endividamento tão elevado. Bem, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal Dividendo e Tradição. É uma forma de você me ajudar gratuitamente e isso faz toda a diferença. Bem, agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na sua tela para você entender os prós e contras dessa outra empresa que está muito descontada, que é o Banrisul. É um vídeo que está interessante e eu acho que você vai gostar. Bem, um abraço para você e fique com Deus!